Boa, galera, tudo bem com vocês de novo? Estou voltando aqui, Lucas, licenciando em Física, tá? No Instituto Federal de São Paulo, bolsista do PIBID, né? Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é regulada pela CAPES, tá certo? Hoje eu estou voltando aqui com a Bárbara para a gente trocar uma ideia sobre a parte visível do espectro eletromagnético, tá? A gente vai estar fazendo outros vídeos também para falar do restante do espectro, tá? Então, se você também não assistiu a introdução a uma onda eletromagnética que o nosso colega Kauá fez, então volta lá no vídeo dele e depois você vem para esse daqui, tá bom? Então, primeiro, para a gente entender o que é essa parte visível do espectro eletromagnético, vamos entender primeiro como é que a gente enxerga, tá bom? Então, vamos lá. Oi, pessoal, eu sou a Bárbara, também do vídeo passado. A gente vai começar falando um pouquinho sobre as noções de óptica da visão, tá? E depois a gente vai passar para as características da luz enquanto onda eletromagnética, beleza? E por último, a gente vai fazer uma pequena demonstração dos conceitos que forem abordados aqui no vídeo, ok? Então, como é que a gente enxerga? Quando a gente olha para um objeto, os raios luminosos emitidos por uma fonte, que pode ser tanto o sol quanto uma lâmpada ou uma lanterna, qualquer outra fonte de luz, reflete esses raios no objeto e volta para os nossos olhos. Então, na verdade, a gente não enxerga o objeto em si, a gente enxerga a luz que está no objeto. E para que a gente enxergue, essa luz percorre um caminho até a nossa retina, onde é criada uma imagem invertida do objeto, porque além de tudo, a gente enxerga de ponta cabeça. E aí essa imagem é transformada e virada ao contrário no nosso cérebro. Beleza? O que a luz percorre? Primeiro, a luz vai passar por uma parte chamada córnea, que é uma película fina e transparente, ok? Que é uma lente convexo-côncavo, é como se fosse uma cumbuca. A parte de fora da cumbuca é a parte convexa, e a parte de dentro da cumbuca seria a parte côncava, ok? Depois de passar pela córnea, a luz ela vai passar pelo humor aquoso, que é um líquido transparente. Na fotinho aí ele tá azul, só para distinguir da córnea. E a função desse líquido é controlar a pressão intraocular, ok? Depois de passar pelo humor aquoso, a luz vai refletir na íris, certo? Que ela tem a função de controlar a quantidade de luz que entra nos nossos olhos. A íris também ela é responsável pela pigmentação dos olhos, ou seja, pela cor. Então, se os seus pais tiverem olhos claros, por exemplo, provavelmente você vai ter olhos claros também, ok? Então, a pigmentação da íris vai depender da carga genética, certo? E dentro da íris fica aquela bolinha preta que a gente chama de pupila. E a pupila, ela dilata e contrai. Ela contrai quando tem muita luz no ambiente e ela dilata quando o ambiente tem pouca luz, quando está escuro, certo? Então, depois que a luz passar pela pupila, ela vai chegar no cristalino, que é essa lente biconvexa, ou seja, ela tem essa saliência aí para os dois lados, tanto interno quanto externo. E o cristalino, ele tem a função de tornar as coisas nítidas para a gente, os objetos nítidos, certo? E ele dá também a noção de distância. Por exemplo, se eu coloco um copo aqui na minha frente e coloco outro copo mais para frente, eu tenho a noção de distância, que esses copos não estão na mesma linha, no mesmo plano, ok? Por conta do cristalino. Depois, a luz vai passar pelo que a gente chama de humor vítreo, que é toda essa parte vermelha aí de dentro dos nossos olhos, ok? E ele tem uma característica um pouco gelatinosa,
certo? Depois de passar pelo humor vítreo, finalmente a luz chega à retina, que é composta por células fotossensíveis, e ela percorre aí toda a parte posterior do globo ocular, a parte que a gente não vê, certo? E essas células fotossensíveis, quer dizer, são sensíveis à luz, existem dois tipos que compõem essas células, que são os cones e os bastonetes. Os cones, eles são responsáveis pela percepção das cores que a gente tem e pelo detalhamento da imagem, certo? Eles estão representados aí na imagem pelas cores vermelha, azul e verde. Já os bastonetes são muito mais sensíveis à luz do que os cones, e por isso eles funcionam com níveis reduzidos de intensidade luminosa. Ou seja, por causa dos bastonetes, nós somos capazes de enxergar no escuro, certo? Só que não somos capazes de distinguir as cores dos objetos e nem ter um detalhe do que a gente está vendo certinho. Mas a gente sabe que, por exemplo, se eu estiver no quarto escuro e tiver uma mesa na minha frente, eu vou saber que tem um objeto na minha frente. Eu vou conseguir ver ali meio que uma sombra, certo? Mas eu não vou conseguir distinguir certinho o que é, ok? Os cones, eles estão representados por essas cores porque, na verdade, eles são divididos entre longos, curtos e médios. Os longos constituem aproximadamente a 20% da quantidade total, certo? E eles são sensíveis a cores de frequências mais baixas, por exemplo, a cor vermelha. Essa relação de frequência e cor será explicada mais para frente pelo Lucas, ok? Já os cones médios e curtos são sensíveis por frequências mais altas, como da cor verde e da cor azul, certo? Então, aproximadamente aí 78% da cor azul e 2% da cor verde. E é por isso que a gente consegue distinguir maiores tonalidades do azul do que do verde e do vermelho, certo? Espero que até aí tenha ficado tudo claro, que vocês tenham entendido bem, ok? Perfeito. Então, a gente está mostrando aqui como é que é o caminho que a luz faz, né? E como ela é processada, essa informação, no nosso olho, e aí segue pelo nervo óptico até o nosso cérebro, né? Mas o que está sendo processado aí, né? Do que a gente está falando? O que seria, assim, a luz para a gente aqui, né? Temos aqui 3 exemplos muito absurdos de luz, muitas luzes acontecendo. Esse daqui é um pouquinho mais tranquilo, mas a gente tem luz envolvida nesses 3 GIFs aí. Seguinte, a luz ela consegue ser muitas coisas na física, tá? Então a gente vai se atentar apenas ao caráter ondulatório dela. A gente vai tratar a luz como uma onda eletromagnética, certo? Mais para frente, em outros vídeos aí, a gente pode trocar uma ideia sobre o que de fato pode ser a luz, né? Ou quais as características ao total assim que ela apresenta, certo? Então, se a gente está falando de uma onda eletromagnética, né? Eu preciso falar para vocês antes que existe toda uma gama, um cardápio, um catálogo de ondas eletromagnéticas, né? Ficam aqui dispostas nisso que a gente vai chamar de espectro eletromagnético, tá? É um jeito que a gente tem para organizar as ondas eletromagnéticas que a gente conhece. E aqui no espectro eletromagnético, se a gente se utilizar da régua de cima aqui, essa de cima, a gente vai estar falando do comprimento de onda de cada um desses tipos de onda eletromagnética aqui. Então, da esquerda para a direita, nesse espectro aqui, eu estou indo do maior comprimento de onda, aqui na esquerda, para o menor comprimento de onda aqui na direita. Então, eu começo lá com as ondas de rádio, né, micro-ondas, ondas infravermelho, aí a faixa que a gente vai chamar de radiação visível, né, ou ondas eletromagnéticas visíveis que a gente consegue enxergar. Depois a gente passa para o ultravioleta, raios X, radiação gama, raios cósmicos, né. Agora, se a gente se atentar para a régua aqui de baixo,
ela está se referindo à frequência de oscilação dessas ondas, né? O quanto elas oscilam, assim, de uma crista a um vale, né? Quantas vezes por segundo. Então, eu estou indo aqui da menor frequência, aqui na esquerda, para maior frequência aqui na direita. Então, é o contrário do comprimento de onda, né? A gente está no maior comprimento de onda aqui na esquerda, vem para o menor. Aqui na frequência, a gente vai do menor, da menor frequência, perdão, para maior frequência. Então, a onda de rádio lá, né, ela vai ter uma frequência aqui de mais ou menos 3 vezes 10 a sexta, tá? Hertz, né? E aí a gente vai subindo esse número aqui até chegar nessa faixa aqui, que são as que a gente consegue enxergar, que são as entre 3 vezes 10 a 14 aqui, né? Mais ou menos nessa faixa. E aí a gente vai conhecendo ondas com uma frequência ainda maior, né? Até chegar aqui em raios cósmicos com uma frequência absurda, certo? Mas se a gente falar da parte visível do espectro eletromagnético, daquilo que a gente enxerga, né, de todas essas outras ondas eletromagnéticas, a gente só consegue enxergar essa pequena faixa aqui entre o infravermelho e o ultravioleta, né? E aí, dentro dessa faixa, ó, eu dei um zoom aqui, a gente tem todas as cores que a gente conhece. Então, uma cor, né, a luz que a gente enxerga, ela está representada aqui, entre essas ondas eletromagnéticas aqui, as que ficam nessa pequena faixazinha aqui. E aí, cada uma dessas ondas que estão aqui dentro vão dar uma sensação de uma cor para a gente, tá? Baseado no quê? Nas suas características de onda. Vamos dar uma olhada nisso. Ó, aqui eu só virei o espectro, tá? Então, onda de rádio, ó, coloquei aqui em cima, e a radiação gama, coloquei aqui embaixo, tá? E aqui no meio a gente tem infravermelho e ultravioleta. Aqui é a parte que a gente enxerga, tá? São as ondas que a gente consegue enxergar. E aqui a gente está falando especificamente do comprimento de ondas delas, tá? Em nanômetros, certo? Ou nanômetros, na verdade, né? Que é uma medida muito pequenininha, né? É a mesma coisa que eu pegar 1 metro e multiplicar por 10 elevado a menos 9. Isso vai ser da ordem de uma espessura de um fio de cabelo, assim. É um negócio bem pequeno que a gente está tratando aqui. E aí, cada uma das cores que a gente vai enxergar aqui dentro da parte visível do espectro, elas vão ter as suas próprias características de onda, né? Então, a gente está falando do comprimento de onda aqui, ó, eu vou começar com a cor vermelha. Ela tem 700 nanômetros de comprimento de onda, certo? Aí a gente vai diminuindo cada vez menos o comprimento de onda, né? Vai ficar mais ou menos nessa faixa a cor vermelha, mas ondas eletromagnéticas com comprimento de 600 nanômetros, a gente vai associar mais a cor laranja, né? Eu diminuo um pouquinho para 580 a cor amarela, mais um pouquinho a gente começa a enxergar verde, mais um pouquinho aqui para 475 esse azul mais claro, que a gente pode chamar de anil ou ciano, tá bom? Aí aqui em 450 a gente chega nesse azul mais nível médio, assim, meio azul mesmo. E aqui no 400 vai ser a onda eletromagnética com o menor comprimento de onda que a gente consegue enxergar. Que aqui está sendo representada por esse azul escuro, tá? Mas na maioria dos outros diagramas ela vai ser a cor violeta, certo? Então, o comprimento de onda de 400 nanômetros, a gente vai enxergar uma cor mais violeta, certo? Então, só para a gente entender como está funcionando isso daqui, né? Essas são as cores que a gente consegue enxergar. Então, se eu pego aqui 700 nanômetros, né? Tá aqui a faixa do vermelho. E aí eu tento aumentar o comprimento de onda aqui, né? Eu vou para ondas que têm um comprimento de onda maior aqui. Tá vendo que ficou escuro aqui? A gente não consegue enxergar. A mesma coisa acontece se eu tentar diminuir aqui de 400 nanômetros, né? Que é o violeta. Se eu tentar enxergar ondas com comprimento de onda menor, eu também não vou conseguir, ó, fica escuro aqui pra gente. Então a gente só consegue enxergar quem está aqui no meião, tá?
E aqui, né, falando mais um pouco sobre as características de onda de cada uma dessas cores aqui, né, que são ondas eletromagnéticas, né? Aqui a gente tem uma faixa em que a gente vai enxergar o vermelho, tá, de 625 nanômetros a 740 nanômetros, e a frequência dele aqui, né, se o comprimento de onda dele aqui está sendo um dos maiores, né, o maior comprimento de onda que a gente consegue enxergar, aqui a frequência vai ser o oposto, vai ser uma das menores frequências que a gente consegue enxergar. É entre essa faixa aqui de 480, aí a gente abaixa um pouquinho, né? No mínimo aqui 405 terahertz, certo? Então, se a gente observar só os extremos aqui, né? O vermelho e o violeta, a gente tem o maior comprimento de onda aqui para o vermelho, tá? Nessa coluna aqui do meio. O vermelho tem o maior comprimento de onda e a cor violeta tem os menores comprimentos de onda. Agora, aqui na coluna da direita, que é a frequência, né, o quanto ela oscila, né, no período de 1 segundo, aqui para o vermelho a gente vai ter as menores frequências, né, em terahertz. Agora, o violeta, a gente vai ter as maiores, certo? Nossa, 790 a 680 terahertz, tudo bem? Mas o que a gente enxerga, assim, e a gente chama de luz branca, né? Essa luz que vem do sol pra gente, essa luz que vem de um LED que a gente coloca no topo do nosso quarto aqui para iluminar o ambiente da gente, né? Luz da cor branca. Luz branca é como se eu pegasse cada uma dessas cores aqui, né? Então, eu estou falando de cada uma dessas ondas aqui com as suas respectivas características e fizesse o fenômeno de interferência. Então, vou colocar uma onda em cima da outra. Elas vão se sobrepor, né? Eu estou misturando todas elas juntas, né? Todas as cores aqui. E aí, quando eu faço isso, eu tenho a luz branca. A mistura de todas essas cores aqui, e a gente vai dar uma olhada mais sobre isso no experimento no final do vídeo, tá? É a luz branca. E aqui, nesse fenômeno em específico, né, a gente está falando aqui de um prisma, né, que está fazendo o fenômeno de refração com esse raio de luz aqui branco que está sendo incidido sobre ele, tá? Esse aqui é o prisma de Newton. E aí, por conta de cada onda ter a sua respectiva característica, né, depois que ela é transportada para um outro meio, que ela tenta se propagar em outro meio, no caso, aqui dentro desse vidrinho, né, que é o nosso prisma, cada onda vai separar e seguir seu caminho, porque elas têm características diferentes, tá? Então, a gente consegue separar, né, fazer esse espalhamento dos raios monocromáticos de uma cor só, né, quando a gente incide luz branca em um prisma, certo? Agora, só para a gente lembrar como é que a gente enxerga as coisas, né? Então, tem duas maneiras da gente enxergar, né? O nosso olho, ele é um receptor de luz. Nós só conseguimos enxergar luz, né? Não materiais em específico, só luz. É assim que funciona? Então, a gente consegue enxergar fontes de luz, né? Como uma lâmpada, o sol, outras estrelas, uma vela acesa, né? Então, essas coisas que brilham aí pra gente, né? São fontes de luz, são coisas que a gente consegue enxergar. E as outras coisas que a gente consegue enxergar, né? Tudo ao nosso redor, na verdade, é através da reflexão da luz. Como é que isso funciona, né? Eu tenho uma fonte de luz no meu ambiente aqui, pode ser o sol, pode ser uma vela, pode ser qualquer fonte de luz, tá? E aí, essa luz que está vindo dessa fonte aqui, ela é incidida sobre os objetos ao nosso redor, né? Inclusive sobre a gente também. Então, está brilhando para todos os lados aqui, né? Todas as direções. Agora, a gente vai enxergar o objeto aqui, o rapazinho está conseguindo enxergar o livro aqui, consegue ler ele, porque um raio que vem aqui da fonte de luz, ele incide sobre o livro e ele é refletido para os olhos do rapazinho. Então, esse raio que é refletido explica por que a gente consegue enxergar os objetos que não emitem luz, né? Os que não são fontes de luz. Nós apenas enxergamos a luz que é refletida por eles, tá?
E se eu pensar sobre a cor de cada um dos objetos, né, eu vou ter que pegar o seguinte. A cor de qualquer objeto, tá? Pode ser essa folhinha, uma gotinha de sangue, uma camiseta branca, qualquer cor, né, que a gente enxerga de um objeto que não emite luz, é porque esse objeto, né, o material de que ele é feito, ele tem como característica refletir, se não totalmente, uma grande quantidade dessa cor aqui, desse raio de luz específico, né? Então, se eu estou falando de uma folhinha verde aqui, que eu posso pegar no meu quintal, eu estou falando que esse objeto aqui, o material de que ele é constituído, ele tem essa propriedade de refletir a cor verde, né? Se a gente está falando da folhinha aqui, eu estou falando de clorofila, né? Algo que está na composição dela aqui. E a clorofila tem como característica, né? Tem como comportamento, quando eu incido luz branca em cima dela, né? Ela reflete só a luz verde. Lembra, né, que a luz branca, ela é a mistura de todas. Então, quando eu incido luz branca em cima de alguma coisa, eu estou incidindo todas as cores. Agora, a gente enxerga a folhinha verde aqui, porque ela é capaz de refletir só o raio de luz verde. Mesma coisa com a gotinha de sangue aqui, né? Ele tem esse tom mais avermelhado aqui, por causa do ferro, tá? Do elemento químico ferro. Está presente aqui no nosso sangue. E aí, ele está, quando eu incido luz branca em cima dele, né, então todos os raios, ele vai ser capaz de refletir só o raio de luz vermelho, da cor vermelha, né, com essas características de onda aqui. Essa faixa de comprimento de onda e essa faixa de frequência. Mas então, o que está acontecendo com os outros raios de luz, né? Pô, eu estou incidindo luz branca, que é a mistura de todos. E aí esse objeto ele só consegue refletir um específico, né? O que está acontecendo com o restante? O restante, ele está sendo absorvido pelo objeto. Então, a cor vermelha, a cor azul, a cor violeta, né, a cor amarela, né, todas as outras cores que não estão na faixa da cor verde, né, em tons de verde, estão sendo absorvidos por essa folhinha aqui, tá? E quando eles são absorvidos, eles podem ser convertidos em energia térmica. A energia luminosa que a gente está vendo sendo emitida por uma fonte, né? Quando é absorvida por um material, ela pode ser convertida em energia térmica, em calor. Então, isso explica, né, por que a gente sente menos calor em um dia ensolarado quando a gente está com uma camiseta branca do que com uma camiseta preta. Por quê? Se o objeto é capaz de refletir a cor que é dele, né? Então, se eu pego uma camiseta que é da cor branca, a cor branca, para a gente ter cor branca, eu preciso misturar todas as cores. Então, se esse objeto está refletindo a cor branca, significa que ele está refletindo, se não totalmente, uma grande parte, né, uma grande quantidade de todos os raios que formam a cor branca. Então, ele está absorvendo aqui, né, ele só absorve o que ele não reflete. Então, ele está absorvendo aqui pouquíssima coisa, certo? Porque a maioria ele está refletindo. Agora, esse material aqui, para eu criar uma camiseta preta, né, o preto, ele assim, vai ser o oposto do branco na nossa situação. Se o branco ele é a mistura de todas as cores, né, o total de todas as cores, o preto ele vai ser a ausência delas, né? Quando eu não tenho nenhuma luz, né, independente da cor dela, fica escuro para mim. Eu não enxergo nada. E o preto, ele é isso, ele é a ausência das cores, né, o escuro, certo? Então, como eu não estou refletindo, em tese aqui, nenhuma cor, né, tá sendo só preto para mim, é como se faltasse luz aqui, eu estou absorvendo todas elas, né? Se eu reflito pouco, eu absorvo muito. Então, como o preto está absorvendo, se não totalmente, né, uma grande quantidade desses raios luminosos de todas as outras cores, ele vai estar convertendo a maior parte deles aqui em energia térmica, e por isso que a gente vai sentir um clima mais abafado por utilizar uma camiseta preta num dia ensolarado, tá bom? Eu peguei um exemplo aqui para a gente observar o que acontece com os corpos, né, quando a gente incide luz branca, que é o que a gente está acostumado a fazer, né, porque raia o sol aí para a gente, né, vira dia, a gente enxerga tudo
baseada na luz branca, porque o Sol está emitindo essa luz branca para a gente. Agora, o que será que aconteceria, né, se eu emitisse uma luz monocromática, uma luz de uma cor só, né, não uma branca? Vou pegar o vídeo aqui para vocês. Beleza, peguei o vídeo aqui pra gente. Seguinte, eu separei aqui, né, em cima da minha cama, a minha humilde cestinha de frutas e a minha blusa vermelha, tá? Então eu peguei uma fruta, que é a banana, que reflete a cor amarela, tá? E a maçã, que reflete aqui uma mistura, né, entre a cor amarela, alguns trechos dela são mais amarelos, outras partes são mais vermelhas, né? E a minha blusa, que é totalmente vermelha, né? Eu não sei por esses detalhes em cor branca aqui. Então eu estou pegando um objeto que reflete a cor amarela, né? Outro que reflete mais ou menos a cor amarela também, e outro que reflete a cor vermelha, né? O restante das cores eles estão absorvendo. Por que a gente está enxergando eles vermelho aqui nesse vídeo, né? Porque eu estou incidindo luz branca em cima deles, né? Então, a junção de todas as outras cores, luz branca. Agora, eu vou apagar a luz e eu vou incidir uma luz monocromática em cima deles, uma luz de uma cor só. Vou pegar aí o meu pisca-pisca, meu insano, da cor azul, tá? E agora eu estou iluminando eles com a cor azul, uma luz monocromática. Se a banana ela tem como característica refletir a cor amarela, né? Se eu incidir só a cor azul em cima dela, a tendência é acontecer o quê? É ela absorver a cor azul, né? Então, quando a gente não reflete nada, né, ou reflete pouquíssima coisa, a gente tende a ficar escuro, assim, né? A banana ela ficou meio acinzentada aqui. Por quê? Porque ela não está conseguindo luz amarela para ela refletir. Ela só está tendo a luz azul agora que eu estou incidindo sobre ela. Então, se ela não consegue refletir amarela, a gente não vai enxergar a cor amarela aqui na banana. A gente está enxergando um tom acinzentado aqui, né? A mesma coisa vai acontecer com a maçã e com a minha blusa, né? A minha blusa é vermelha aqui, só que como eu estou incidindo luz azul em cima dela, não tem, ou quase não tem, né? Luz vermelha para ela refletir para os nossos olhos e a gente enxergar ela vermelha. Então ela tende a absorver as outras cores, né? Ela só consegue refletir a cor vermelha. E aí ela vai tender a ficar com esse tom mais escuro aqui, né? Tendendo ao preto. Agora, se a gente observar o meu lençol aqui, que é azul mesmo, né? E ele tem como característica refletir a cor azul, ele vai permanecer azul, porque eu estou incidindo a própria cor azul em cima dele, tá? Certo? Então, dentre dessas cores que a gente enxerga, né, a gente vai estar conseguindo separar elas em dois grupos diferentes, né? Dois tipos de cor. O primeiro que eu vou estar falando é o tipo de cor pigmento, tá? A cor pigmento. A cor pigmento, né, ela é a cor que determinado material vai ser capaz de refletir quando a gente incide luz em cima dele, tá? Então, se eu incidir luz branca em cima da minha folhinha verde aqui, a cor pigmento dela é verde, né? É uma cor pigmento, porque a cor verde que eu estou enxergando aqui não é de um raio de luz verde, é da luz que está sendo refletida por esse material. Mesma coisa com a gotinha de sangue de novo aqui. Se eu incidir luz branca em cima dela, eu vou enxergar vermelho, né? Porque o material de que é feito o nosso sangue, ele é capaz de refletir a cor vermelha para a gente. E aí a gente vai para o segundo tipo, que é a cor luz. A cor luz, né? Ela é a cor que um raio de luz tem. Então, para eu enxergar uma cor luz, eu preciso de uma fonte de luz, né? Trouxe essa imagem aqui para a gente observar isso. Então, aqui eu tenho vários raios de luz sendo emitidos, né? Cada um com uma cor diferente. Cor luz é a cor do raio de luz. Então, aqui eu tenho uma cor luz azul, uma cor luz mais violeta, né? Mais rosa, um pouquinho alaranjada aqui, ficando até um laranja um pouquinho mais forte, né? Mais escuro.
Então a gente tem esses dois tipos aqui e a gente vai dar uma olhada dentro do grupo de cada um deles agora, como é que a gente pode classificar essas cores, tá? Dentro das cores do tipo, né, cor pigmento, a gente vai ter o grupo de cores primárias, tá? Mesma coisa vai acontecer com o tipo de cor luz. Só que as cores primárias, para a gente ter uma ideia do que elas são, né, são cores que através delas, né, eu posso criar todas as restantes. Então, se eu estou falando de cores pigmento, né, estou falando de vermelho, azul e amarelo. Tá aqui, vermelho, azul e amarelo. Com a mistura, né, de cada uma delas, dependendo da intensidade de cada uma dos componentes, né, dependendo da receita, né, muito vermelho ou muito amarelo ou muito azul, eu vou criando as outras cores, tá? A gente também vai ter as cores primárias e o tipo de cor luz, que vão ser diferentes, porque é outro tipo de cor, tá? Nas cores luz, a gente vai ter o vermelho também como cor primária, o azul também, mas ao invés do amarelo, a gente vai ter o verde. Então, se eu estou falando de raios de luz, né, uma fonte de luz que emite determinada cor para a gente, eu estou falando dessas cores primárias aqui. Cor pigmento é a cor que o material reflete nos nossos olhos quando a gente enxerga a luz que está vindo refletida por ele, né, de uma fonte externa. Se eu misturar aqui as cores pigmento, tá? Falar delas primeiro, né? Então eu estou falando das cores primárias aqui de vermelho, né, de amarelo e azul. Então, se eu misturar amarelo com vermelho, dependendo da proporção aqui, do quanto de amarelo e do quanto de vermelho eu vou ter, eu vou criar aqui uns tons de laranja, tá? Se eu pegar azul e amarelo, vou ter um tom de verde. Se eu pegar vermelho e azul, eu vou ter um tom de violeta. Então, como é que daria para a gente testar isso daqui, né? Estou falando de cores pigmento, cores que só refletem, né, uma cor determinada para a gente quando a gente incide luz em cima dela. Então, eu posso pegar tinta para fazer isso. Né? Cor pigmento, eu posso pegar tinta. Eu preciso de materiais, né, de objetos. Então, a tinta é um material que eu posso utilizar para estar fazendo essas misturas aqui, né? Tinta amarela com tinta vermelha. Aí eu vou ter um tom de tinta alaranjado, tá? E aí, essas cores aqui que são geradas diretamente das cores primárias, né? A gente vai chamar de cores secundárias. No caso das cores pigmento, a gente está falando de laranja, verde e violeta. Tudo bem? E aí, misturando laranja com verde, né, violeta com laranja, aqui eu vou criando mais e mais cores, certo? Falando agora mais especificamente sobre as cores do tipo luz, né, as cores de luz, a gente tem as cores primárias, né, vermelho, verde e azul. E aí, com a mistura, por exemplo, de vermelho e azul, eu vou ter magenta. Magenta é um rosa mais forte, é tipo um violeta também, tá? Se eu pegar azul e verde, esse azul ciano aqui, é um azul mais clarinho, um azul meio esverdeado. Se eu pegar verde e vermelho, eu vou ter o amarelo, das cores do tipo luz, né? Então, como é que eu poderia estar fazendo isso na realidade, né? Se eu estou falando de cor luz, eu estou falando de um raio de luz que tem uma determinada cor. Então, vou precisar de lâmpadas de cores diferentes, né? Posso pegar um LEDzinho para estar fazendo isso, né? Esse aqui é um LEDzinho azul, por exemplo. E aí, se eu pegar um LED verde com ele, misturar, né? Fazer eles se interferirem em algum anteparo para eu poder enxergar isso, a gente vai ter um tom de azul ciano. Mesma coisa com as outras cores, tá? E aí, as cores, né, que são geradas diretamente pelas cores primárias, a gente dá esse nome de cores secundárias. E as cores secundárias do tipo de cor luz, a gente tem o magenta, o amarelo e o azul ciano, tá? Ou só ciano, se vocês quiserem chamar assim. A gente pode observar aqui no meio também, né, que é interessante que a gente tem as três cores aqui se misturando, né? As três cores primárias. Só que se eu falo para vocês que a partir das três cores primárias a gente tira todas as outras cores, então eu estou misturando todas as outras cores aqui.
Então, se eu misturo todas elas, eu vou ter branco, né? Branco é a mistura de todas as cores. É interessante eu citar aqui também o sistema RGB, tá? Para falar das cores luz. Então, red, vermelho, green, verde e blue, azul. Sigla em inglês aqui do sistema RGB, né? É um sistema que as pessoas utilizam para gerar as outras cores, né? Então, tem bastante isso quando, não sei se vocês já jogaram algum videogame assim que tem a função de criar personagens, né? Ah, eu quero o cabelo do meu personagem de tal cor. Então, dependendo do jogo, ele vai estar utilizando esse sistema RGB aqui. Então, dependendo do quanto de vermelho você adiciona, do quanto de azul. Ah, não, eu quero uma cor mais roxinha, mais magenta, né? Então, tenho que pegar o vermelho aqui e ir adicionando o azul até ficar da cor que eu quero. A mesma coisa com as outras cores. Inclusive, dá para vocês testarem isso aqui. Eu vou estar disponibilizando esse link na descrição para vocês, tá? Do simulador que é o PET Colorado. Né? Como é que vai funcionar aqui? A gente vai ter 3 fontes de luz aqui, né? Nesse site que eu vou mandar para vocês. E aí vocês podem controlar a intensidade delas, né? Do quanto vocês vão adicionar na mistura aqui. E aqui a gente tem essa pessoa que, quando enxergar essa interferência aqui, né, dos raios de luz se misturando, vai estar imaginando determinada cor. Se eu falei aqui, então, que misturando vermelho com verde, dependendo da intensidade, né, eu vou ter o amarelo. Então, a pessoa está enxergando o amarelo aqui, né? Misturei verde com vermelho. Tudo bem? E aí, voltando, né, só para a gente trocar uma última ideia aqui sobre o espectro eletromagnético, né, de todas essas ondas eletromagnéticas que a ciência conhece aqui. Se a gente pensar no Sol, tá, a nossa estrela aqui do nosso sistema solar, ela emite essas frequências aqui, ó, né, em abundância, essa faixa de frequências aqui, que vai ser as que a gente enxerga, que estão bem no meio dessa faixa aqui que ela está emitindo, então, todas as cores, mas ela vai estar emitindo também infravermelho, né? Então ela está vindo mais ou menos daqui, assim, a faixa que o Sol emite, né? Daqui até aqui, ao final do ultravioleta, tá? Então ele está emitindo nessa faixa aqui de radiação para a gente. E aí, se a gente pensar no que isso influencia na nossa evolução enquanto ser vivo que foi criado e evoluiu, né, de mudança a mudança aqui na Terra, uma faixa de tempo bem grande, né? Essas radiações aqui, essas ondas eletromagnéticas, elas influenciam na maneira como a gente foi geneticamente moldado, né? Então, por exemplo, eu vou falar de um fator ruim até, né? O ultravioleta, ele pode causar câncer na gente. Então, isso com certeza influenciou, né? Então, sei lá, gente que toma muito sol sem protetor solar, né? Pode até voltar lá na Idade da Pedra, né? Que a gente não tinha nem isso. Essas pessoas iam pegar câncer de pele, iam ter várias complicações. E aí a gente também enxerga essas cores, muito provavelmente por conta do Sol emitir elas em abundância. Então a gente foi evoluindo conforme a natureza ao nosso redor estava disposta aqui, né? A gente inclusive sintetiza vitamina D que vem das radiações dele, certo? Então outro fator aí que influencia na maneira como a gente é geneticamente falando. Agora, se a gente, sei lá, fosse criado nos moldes de outro tipo de natureza, o que eu estou querendo dizer? Se a gente fosse para outro sistema solar, né, com outra estrela e, portanto, outros tipos de radiação, né? Sei lá, se a gente tivesse um Sol azul, será que a gente ia ser capaz de enxergar outros tipos de cor, né? Outras ondas eletromagnéticas presentes aqui no espectro, né? Será que eu conseguiria enxergar micro-ondas, radiação gama ou outros raios cósmicos? Né? Deixar essa indagação aí para vocês, tá? Vamos só encerrar aqui, então, com o experimento, certo? Bom, gente, eu vou falar um pouquinho da montagem do nosso experimento, mas eu vou deixar disponível na descrição do vídeo.
o roteiro que a gente utilizou para fazer o experimento. Inclusive, eu só vou falar de uma pequena parte que tem relação apenas com o espectro visível em si, ok? Mas tem outras coisas que vocês podem explorar à vontade. É tranquilo de fazer o experimento em casa, baratinho, a gente gastou em torno aí de 10, 15 reais, certo? Então é tranquilinho de vocês reproduzirem aí na casa de vocês, tá? Bom, o que a gente utilizou? Uma lupa, duas folhas de papel cartão, um CD, tem que ser CD mesmo, não pode ser o DVD, porque o DVD ele tem a mídia roxa, tá? Então tem que ser o CD, que ele é transparente, e de preferência o CD que vem escrito CDR, porque é mais fácil de tirar a película, basta colocar uma fita adesiva e puxar que ela sai facinho, ok? Então, um rolo a gente coloca a lupa e o outro rolo a gente coloca o CD. E depois coloca o que tem a lupa dentro do que tem o CD. Beleza? Agora a gente vai colocar um vídeo rapidinho para vocês verem o resultado aqui. Então, a gente está vendo aí os raios monocromáticos, ok? A gente coloca o celular com a lanterna ligada, na extremidade que não tem o CD, e aponta para a parede num lugar escuro, ok? Tem que estar num lugar com pouca ou de preferência nenhuma iluminação para que a gente consiga ver direitinho aí a diferença de cores, ó. Dá para ver o vermelho, o verde e o azul, que são aquelas cores primárias que a gente viu lá nos slides anteriores, certo? Aí dá para a gente ajustar a distância se a gente quer ver o círculo perfeito ou se a gente quer focar mais nas cores para que elas apareçam bem vivas, beleza? E é isso daí o experimento. Por que isso ocorre? O CD ele é uma rede de difração. O que é a difração? A difração ela é a capacidade da onda luminosa contornar uma fenda. E o CD, ele é cheio de ranhuras, como se fossem uns risquinhos que encobrem todo o círculo que é o CD, beleza? E essas ranhurinhas se comportam como se fossem fendas. Então, quando a luz passa pelas fendas, os raios luminosos, eles começam a se interferirem e essa interferência causa essa rede de difração e essa dispersão da cor da luz branca, ok? A gente não focou em abordar todos os fenômenos que envolvem esse experimento, porque eles envolvem mais conceitos de óptica geométrica, ok? Então, a gente decidiu explorar apenas a parte que diz respeito ao espectro visível, tá? Só para que vocês pudessem conseguir observar, de fato, os raios luminosos, essa dispersão da cor de luz branca, ok? É isso, pessoal. Beleza, então, pessoal. Aqui estão as nossas referências bibliográficas, tal, que a gente estudou para falar todas essas maluquices aí para vocês. A gente vai estar deixando o link delas na descrição também, se vocês quiserem dar uma aprofundada aí, tá? A gente tentamos mesmo falar um pouquinho mais brevemente aqui sobre as coisas, dar uma enxugada e tal, mas ainda tem bastante coisa para a gente tratar do espectro visível, né? Tem muita coisa. A gente tentou deixar da maneira mais clara e mais sucinta aqui para vocês, para que não ficasse um vídeo muito longo. Então, vão estar as referências aí na descrição, tá? Eu queria só lembrar vocês que dia 4 de dezembro desse ano ainda, tá? Ele não acabou, infelizmente. Um dos nossos professores, né, o professor Ricardo Plaza, vai estar realizando um evento chamado Sextou com Astronomia, tá? Vai acontecer numa sexta-feira, né? Às 3 horas da tarde, 15 horas, tá bom? A gente não tem nenhum link para deixar com vocês ainda,
Mas é só para vocês ficarem espertos que vai rolar uma divulgação aí, provavelmente chegue alguma coisa para vocês no grupo do WhatsApp, né, ou em outros canais de comunicação, tá? Vai ser bem bacana, tem vários colegas lá nossos participando também, vamos estar trocando uma ideia sobre astronomia, né, sobre os astros, sobre como eles se comportam, né, entendendo alguns fenômenos que aí podem interessar uma galera aí que ainda não teve esse contato com essa física mais robusta, tá? Então, eu queria agradecer muitíssimo vocês aí pela atenção até aqui no vídeo, tá? Queria deixar de novo super disponível, né? Super da vontade para perguntar qualquer coisa, é só mandar uma pergunta lá no WhatsApp para a professora que ela entre em contato com a gente, tá bom? Sei lá, sugestões, pô, mano, faz um vídeo, não, gostei do vídeo longo, não, faz um vídeo mais curto mesmo, falou muito rápido, falou muito devagar, sei lá, eu quero ver explodir coisa de novo, então explode coisa, porque não explodiu coisa dessa segunda vez, não sei. Fala aí pra gente, tá bom? A gente tá aqui para ajudar vocês com o ensino de física, certo? Então é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.